Capítulo 15. Deus anima a Abraão e promete-lhe um filho. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos. E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Então este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Esse será o teu herdeiro, a tua própria semente. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E disse-lhe: Assim será a sua descendência. E creu ele no Senhor. E disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-lhe uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 1 ano, e disse-lhe Deus: Toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, e uma rola de 1 ano. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-o pelo meio, e pôs cada parte deles em frente uma da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse o Senhor: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. E também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado,
e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. PS 400. Deus faz um pacto de aliança com Abraão. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma rocha de fogo, que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto dizendo: à tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Neste capítulo, destacamos algumas palavras. A exemplo, grandíssimo galardão tem o Senhor àqueles que são fiéis, porque, no versículo 1, diz o Senhor a Abraão: eu sou o teu grandíssimo galardão. Portanto, nosso maior tesouro não é ouro, prata ou diamante, mas a vida eterna por meio do Senhor Iash. Outra: e creu Abraão no Senhor, e isso foi-lhe imputado por justiça. Ânimo, meu amado, crê no Senhor, ainda que todas as circunstâncias dizem não. Lembre-se, Abraão creu contra a esperança. Assim devemos nós seguir o exemplo deste herói, não somente herói da fé, mas pai de multidões, porque creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Um destaque curioso com relação à matemática divina, e não sei se tem a ver, e provavelmente tem a ver com o código da Bíblia decifrado por um judeu cerca de 4 a 6 anos atrás. Deus pede o sacrifício a Abraão, dizendo: o bezerra, 3 anos. Cabra, 3 anos. E o carneiro, 3 anos. Portanto, uma rola de 1 ano. No desenho, você pode ver acerca da... No desenho, neste vídeo, você pode ver acerca de o paralelo profético e comando do avião na capital da cidade de Brasília, num projeto piloto formato avião. Mas, espiritualmente, tem-se o pacto Ibis. Portanto, nesse desenho, você vê a Trindade, por isso a representação que Deus pediu aos animais, dos animais. 3, 3, 3 e uma pombinha de 1 ano. Neste desenho, você entenderá a Trindade não somente no plano espiritual, como também no plano físico, a exemplo
do nosso corpo humano, que somos espírito, coração e alma, se crermos e alinharmos nosso pensamento, esses 3 pontos, seremos um com Deus, segundo sua promessa em Zacarias, capítulo 12, verso 8. Seremos como Deus e também como o anjo do Senhor. Porém, mais outra, Abraão lutou o dia todo, pois somente ao pôr do sol é que Deus respondeu o seu sacrifício. E no verso 10, na última frase, temos: porém, Abraão enxotava as aves que desciam sobre os cadáveres do sacrifício. Notem a perseverança deste homem do Senhor. No verso 12, e pondo-se o sol, Deus deu um profundo sono a Abraão. Enquanto ele descansava, o Senhor, próprio Senhor, cuidava para que as aves não tocassem no sacrifício. No verso 13, a profecia da boca do próprio Eu Sou, que o povo ficaria 400 anos no deserto. E a 4ª geração retornaria para Canaã. Temos hoje, no final dos tempos, a profecia do 4º reino a reinar no Anticristo. Num paralelo muito próximo a isso, também temos a profecia da vitória dos santos do Altíssimo, que a porção escondida do Senhor tomará posse antes do arrebatamento, conforme você pode conferir em Joel 2, versos 15 a 17, 28 e 31b. Também Isaías 58, 12 e 13, que é o 13 sendo a restituição do sábado como santo dia do Senhor por cair Babilônia. Enquanto porquanto Daniel 11:40 mostra a vitória do rei do sul contra o anticristo, como também os versos 29, 32 a 35. Capítulo 16. Agar é dada por mulher a Abraão. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor não me tem impedido de gerar. Eis que o Senhor tem-me impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela? E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai por mulher de Abraão a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã, e ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que
que concebera foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Eita, se foi ela que aconselhou, meu Deus. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela, agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Glória a Deus. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens, para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora, e humilha-te debaixo de suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei a tua semente. Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebestes e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, e ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra eles, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus da vista? Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Tu és Deus da vista? Porque disse: não olhei eu também àquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi. Por isso chama aquele poço de Laai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do filho que tivera Ismael. E Abrão, da idade de 86 anos, era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a ele. Deus muda o nome de Capítulo 17. Deus muda o nome de Abrão. Sendo, pois,
Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Porei o meu concerto entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente a tua semente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis que o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão, que significa pai de uma multidão. Será o teu nome por pai da multidão de nações. Que tenho posto diante de ti. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e a tua semente, depois de ti, e em suas gerações, por concerto perpétuo, para se ter a ti por Deus, e a tua semente depois de ti, e te darei a ti a tua semente, depois de ti depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o teu Deus. Tu é a tua semente, depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circundareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações. O nascido da casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido da tua semente, e o comprado da tua e o comprado por dinheiro, e Senhor da glória, está torto aqui. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua semente, e comprado por dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne, por concerto perpétuo. E o macho com perpétuo e o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver
circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Pois quebrantou o meu concerto. PS, reflexão na palavra de Paulo acerca de circuncidão. Alguns teólogos judeus interpretam que Paulo não revogou a circuncisão. Jesus foi circuncidado. Deus muda o nome de Sarai. Disse mais Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o teu nome. Sara significa princesa. Porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o teu nome Isaque. E ele com ele estabelecerei meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis que o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus Abraão. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. A instituição da circuncisão. Então tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua carne, e todos os comprados por dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a sua carne, a carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando
Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos quando foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho. Todos os homens da sua casa, os nascidos em casa e comprado por dinheiro do estrangeiro, e todos os homens da sua casa, os nascidos em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Observação: vê-se nesse capítulo algumas observações. Verso 1, última frase. Sê perfeito, Abraão, se andares na presença do Todo-Poderoso, como Abraão andou e foi perfeito. Assim é nós hoje. Podemos alcançar a perfeição ainda em vida. Leia Tiago 3 e veja o que nos falta para alcançá-la. E ser-lhe-eis o seu Deus. No verso 8, também última frase. Porque Deus fez com Abraão um pacto, um concerto, e deu-lhe a terra de Canaã, hoje Israel. Portanto, a descendência de Abraão, e quebrantou o meu concerto. Isto acerca da circuncisão. Como já disse antes, reflexão e consultar. Além do que Paulo falou, também consultar palavras do próprio Senhor Jesus, que não mudou a lei, porém é uma lacuna a ser verificada. A instituição da circuncisão, vemos no versículo 25, Ismael, da idade de 13 anos. No governo do norte, no hemisfério do planeta Terra, em nossos dias, vemos, dos governos do norte, o governo dos Estados Unidos da América, que usa na nota de $1 a sequencial de 13 flechas, 13 folhas e outra sequencial 13, 13, 13, assim como 33, que é a idade de Cristo. Usam fundamento bíblico, mas o que é estranho, e vemos aí a semente do maligno, é eles se curvarem todo ano diante de uma coruja, conforme você pode ver em um dos vídeos do serial Prepare-se, que está na guia de meus favoritos no YouTube, Vande Sophie, com relação a sinais Brasil é Israel. Devemos sair também desta Babilônia debaixo da influência americana, norte-americana. Capítulo 18. Aparecem 3 anjos a Abraão. Estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, e levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda no seu encontro e inclinou-se à terra, e disse:
meu senhor, se agora tenho alcançado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e também um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, e depois passareis adiante, porquanto por isto chegastes até o vosso servo. E disseram: assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas, tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que apressou em prepará-la. Tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante dele. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disse-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la aí está na tenda. E disse: certamente tornarei por ti por este tempo da vida, e eis que Sara, a sua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele, e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, e Sara havia cerrado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo na verdade: gerarei eu ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor ao tempo determinado? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo, e Sara terá um filho. E Sara negou, oh Deus, dizendo: não me ri. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu, mas porquanto temeu, porque aquilo era em pensamento. E ele disse: não diga isto, não diga isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Observação: vemos a repetição: 3 anjos, 3 medidas de flor de farinha para se fazer bolos. No verso 1,
a visitação dos anjos a Abraão deu-se na parte de maior calor do dia, por volta das 12 horas. No calendário, por volta do meio-dia. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça, o juízo, para que o Senhor faça, para que hajam com justiça e juízo, para que o Senhor faça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. Então vieram aqueles varões, então viraram aqueles varões o rosto dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Abraão intercede junto a Deus pelos homens de Sodoma. E chegou-se Abraão, dizendo: destruirás porventura. E chegou Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa de 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo por causa do ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar, por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50, se porventura faltarem de 55 justos, destruirás
por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura acharem ali 40, e disse: não o farei, por amor dos 40. E disse mais: ora, não se ire o Senhor, se ainda faltar, porventura, acharem ali 30. E disse o Senhor: não o farei, se achar ali 30. E disse mais Abraão: eis agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse o Senhor: não a destruirei, por amor dos 20. E disse mais: ora, disse mais Abraão: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais uma vez falo, e porventura se acharem ali 10, e disse, não destruirei, por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Como vimos, Deus é fiel, e por amor de 10, ele deixa de destruir uma cidade. Portanto, como vimos, Sodoma e Gomorra foram destruídas porque só saíram daquela cidade 4 almas. Como veremos na sequência, com maior explicação acerca da mulher de Ló. No verso 27 deste ponto de reflexão acerca da intercessão de Abraão pelos homens de Sodoma, vimos que no verso que ele diz: sou pó e cinza, mas o Senhor nos ama. Confira em Malaquias capítulo 1, verso 6. Ele ama aquele a quem compadece do pobre e tem o Senhor como seu tesouro peculiar. Capítulo 19. Ló recebe 2 anjos em sua casa. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló apressado à porta de Sodoma. E estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito Ló, ao que eles foram e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, cozeu bolos e sem levedura, e comeram.
E, antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então Ló saiu a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse-lhe: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis que 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vô-las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, e fareis dela. Eis que 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vô-las trarei, e fareis dela como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar, e queria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até ao maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disse aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. E falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a vossa cidade. De seus genros que não creram. E ao amanhecer, os anjos apartaram de Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas que aqui estão, para que não pereçais na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas e filhas, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e
tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa lá para... Eló disse: assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal, e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena? Para que minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome daquele lugar Zoar. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades, e tomou aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Cuidado, não duvide, creia no Senhor. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, eis que a fumaça da terra subia, como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio desta destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna. E ele e suas filhas,
Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber o vinho. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que, em vida, conservemos semente de nosso pai. E deram-lhe a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com ele, com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite, e levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. E conheceram as duas filhas de Ló, e conceberam as duas filhas de Ló de seu pai. E teve a primogênita um filho, e chamou o seu nome Moabe. E este é o pai dos Moabitas até ao dia de hoje. E Moabe também teve um filho. E a menor também teve um filho com seu pai, e chamou o seu nome Ben-Ami. E este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Shalom Adonai. Vemos, porém, que aqui, neste capítulo, a destruição de Sodoma e Gomorra. Amado, para crer, sigamos, pois, o conselho de Jesus, que diz: Bem-aventurado é todo aquele que crê sem ver. Portanto, sigamos o exemplo de fé de Abraão, não como o de Ló, que preferiu ir para os pastos verdejantes, nem tampouco o exemplo das filhas de Ló, que, sem juízo, não creram numa provisão do Senhor. E tampouco o exemplo da mulher de Ló, que olhou para trás. Ou seja, se você já pôs a mão no arado, se você já aceitou a Jesus como único Senhor e Salvador da tua vida, persevere, prevaleça firme no Senhor. Ou, se você está um pouco desanimado ou está desviado dos caminhos do Senhor, reconcilia-te com Ele, amado. Vença o mal que te julga. Vença todo e qualquer injustiça, porque a misericórdia do Senhor alcança toda a multidão de pecado. Basta crermos. Lembre-se que Jesus disse, antes de ressuscitar Lázaro: se creres, verás a glória de Deus. Não somente
serás bem-sucedido nesta terra, terás prosperidade, alegria, gozo, paz, mansidão, longanimidade e benignidade que vem do Senhor, como também herdará o tesouro maior, que é a vida eterna. Shalom Adonai, paz do Senhor, e até a próxima leitura.